15 de fevereiro de 2026. Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 17. Você que nunca leu Provérbios, Provérbios é um livro da Bíblia que foi escrito para trazer sabedoria e a tomada de boas decisões em todas as áreas da nossa vida. O livro de Provérbios é um livro bastante curto. Ele tem apenas 31 capítulos. Então você consegue ler esse livro todos os meses se você ler apenas um capítulo por dia. E se você ler com atenção, tomando o livro de Provérbios para extrair princípios para que você possa dirigir a sua vida, você vai ter uma vida próspera, uma vida feliz, porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria milenar. Ele traz os princípios que regem a vida das pessoas que são bem-sucedidas. O autor do livro de Provérbios, o autor principal, foi o rei Salomão. Ele foi um rei destacado em Israel e ele escreveu do capítulo 1 até o capítulo 29. Depois, o Agur, que era um sábio, escreveu o capítulo 30 e o rei Lemuel escreveu o capítulo 31. Então, Provérbios tem três autores. O rei Salomão é o autor principal. Agur escreveu o capítulo 30. Agur era um homem sábio. E o rei Lemuel, que era um rei que não era israelita, era um rei de um outro povo, de uma outra nação, mas ele era um rei, escreveu o capítulo 31. E todos os meses, quando você medita em Provérbios e você anota aquilo que você extrai de cada capítulo, vai trazendo crescimento em você. E nós aqui no canal fazemos a leitura de Provérbios todos os meses e você, na seção das playlists, você encontra todos os capítulos de Provérbios lidos, meditados, comentados. Então eu faço um convite, se você tem interesse pela leitura de algum capítulo específico e quiser fazer algum estudo, você pode entrar nas playlists lá e procurar o capítulo específico. Hoje nós vamos ler o capítulo 17, porque no mês de fevereiro nós temos apenas 28 dias. Então em fevereiro nós fazemos uma adaptação. Lemos os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7, e aí no dia 28 nós vamos ler os capítulos 30 e 31. Então nós fazemos essa adaptação para conseguir ler os 31 capítulos dentro dos 28 dias. Nós já lemos os capítulos 1 e 2 no dia 1º, o 8 e 9 no dia 7. Então hoje, que é dia 15, nós vamos ler o capítulo 17. E Provérbios 17 nos diz no versículo 1 que é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O versículo 1 está dizendo: valorize a paz, valorize a tranquilidade, valorize o bom relacionamento dentro de casa, valorize a sua família. Muitas vezes as pessoas correm atrás de muita riqueza, só que correr atrás de muitas riquezas pode trazer um banquete para dentro de casa, mas aquela ocupação de correr atrás de tanto dinheiro acaba desequilibrando as emoções das pessoas, gerando nervosismo, impaciência, desrespeito, e as pessoas começam a brigar por causa do dinheiro. Então o versículo 1 está dizendo: não vale a pena você querer tanto dinheiro, priorizar o dinheiro com o sacrifício da paz dentro de casa. Se for para sacrificar a paz dentro de casa, é melhor um pedaço de pão seco. Por quê? Você pode comer hoje um pedaço de pão seco, mas se existe paz, harmonia, amizade entre as pessoas, você consegue fazer a prosperidade vir e mudar o pedaço de pão seco por um banquete. Agora, se você corre atrás do dinheiro, coloca o dinheiro como prioridade, você corre, corre, tenha o dinheiro, tenha a riqueza, mas sem a paz, aquele banquete
acaba sendo desagradável, porque a falta de paz é algo que destrói as famílias. Quando você tem paz, você consegue avançar para o banquete. Quando você não tem a paz, aquilo que você tem de riqueza você pode vir a perder, porque a falta de paz cria divisão, a guerra dentro da casa. 2. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. O versículo 2 fala que se você trabalha para alguém que é rico e você é muito diligente, cuida bem do negócio, você tem a chance de ser colocado na herança. Tem muitas pessoas que tiveram filhos, herdeiros, que não sabiam administrar o negócio, que nunca se comprometeram a aprender a tocar o negócio da família. E aí muitas vezes o pai cria um conselho e coloca um empregado para ser o gestor, o conselheiro, o administrador daquela herança. Então o versículo 2 diz que a sabedoria faz com que uma pessoa que não tem recurso, que muitas vezes nasceu longe de uma família rica, mas que por ter adquirido sabedoria e conhecimento, pode vir a possuir heranças por causa da sabedoria. Uma pessoa pode ter nascido numa família muito rica, mas não se importar em desenvolver suas habilidades, em adquirir a sabedoria e vir a ser escravo de uma outra pessoa. Quantas pessoas que nasceram em casas ricas eram herdeiros e colocaram toda a riqueza que receberam dos pais a perder, porque nunca aprenderam a administrar o que os pais ganharam e deram para eles. O versículo 2 diz: vale a pena você investir em educação financeira, vale a pena você investir em educação para aprender a administrar os seus recursos, vale a pena você aprender a administrar patrimônio, porque é a sabedoria que vai trazer a prosperidade. E veja que esse versículo 2 faz todo sentido. Uma pessoa que estuda educação financeira, aprende a administrar o seu dinheiro, aprende a administrar os seus recursos, aprende como comprar, como investir, como usar o seu cartão de crédito, é uma pessoa que enriquece. Mas a pessoa que tem muito dinheiro, mas não se programa financeiramente, ela perde até aquilo que tem, mesmo que seja muito. Verso 3: O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Então, quando você quer purificar o ouro e a prata, você coloca no fogo, vai derreter as impurezas e você consegue purificar o ouro e a prata. Agora, como que você prova uma pessoa? Você prova uma pessoa vendo ela à luz da palavra de Deus. Quando o versículo 3 diz assim: o ouro e a prata são provados pelo fogo. Então você quer purificar o ouro e a prata? Coloca no fogo. Mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Você quer saber quem uma pessoa é? Então estude a palavra de Deus e avalie se ela segue o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor, ele é a palavra dele. Tem muitas pessoas que pensam assim: como que eu conheço Deus? Nós conhecemos a Deus não porque nós vemos e tocamos nele. Nós conhecemos a Deus pela palavra. Quando nós lemos uma história na Bíblia que fala que Deus, ele destruiu Sodoma e Gomorra porque aqueles povos estavam praticando pecados, nós podemos entender que Deus, ele abomina aquilo que era feito em Sodoma e Gomorra. Então, nós provamos alguém pelo Senhor. E nós sabemos quem é o Senhor, conhecendo a palavra dele. É o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Então a Bíblia fala sobre quem é justo e quem é injusto. Eu converso com uma pessoa
e vejo se ela se alinha com a justiça. Se ela se alinha com a justiça, ela é do Senhor. Se ela se alinha com a injustiça, praticando o mal, então ela não é do Senhor. Eu provo quem uma pessoa realmente é, verificando se ela cumpre ou não a palavra de Deus. Se ela cumpre a palavra de Deus, ela é como o ouro. Se ela não cumpre a palavra de Deus e faz as coisas erradas, ela está com impurezas. Ela precisa ser provada na palavra do Senhor para que as impurezas saiam dela. Então, o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é a palavra de Deus que revela quem é o Senhor, que mostra quem são as pessoas. Versículo 4. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. O versículo 4 está dizendo: se você conhece alguém que é mau, se você conhece alguém que é mentiroso, essas pessoas só querem saber disso. Então fuja delas, porque elas só aprendem e se inclinam para fazer o mal e praticar a mentira. Então não ande com elas. 5. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. O versículo 5 fala que quem gosta de humilhar os outros, caçoar do pobre, ficar alegre com a desgraça das pessoas, está insultando a Deus. Nunca desonre ninguém, nem pela pobreza, nem pela cor da pele, nem pela condição econômica, nem pela sua aparência, nem por qualquer outro motivo. Todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Você pode não gostar de alguém, você pode não gostar da aparência da pessoa, mas você não tem o direito de caçoar e zombar de ninguém. Porque se Deus hoje decidir que a sua vida acabou, para onde que você vai? Você percebe que a sua vida depende de Deus? Então, não se coloque no lugar de zombar de ninguém. Você não tem poder e controle sobre a sua vida. É Deus que manda na vida de todas as pessoas. Então, não desonre a ninguém. Versículo 6. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. O versículo 6 está dizendo que os avós se orgulham dos netos. Por quê? Os netos representam que eles foram bons pais, que os avós educaram seus filhos e que os seus filhos conseguiram gerar uma nova geração. Por isso os avós têm orgulho quando têm netos. Eles dizem: tenho orgulho porque eu tive os meus filhos e os meus filhos cresceram e tiveram os meus netos. E os filhos se orgulham dos pais. Os filhos, quando têm pais que seguem a Deus, têm motivo de dizer: esse aqui é meu pai, essa daqui é a minha mãe. Então o versículo 6 está dizendo que quando nós seguimos a Deus, os avós ficam orgulhosos de terem netos e os filhos ficam orgulhosos pelos seus pais. Então, procure ser um bom pai, procure ser uma boa mãe, porque isso vai trazer orgulho dos seus filhos em relação a vocês. Procure cumprir bem o seu papel. É isso que o versículo 6 está dizendo. Versículo 7. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Então veja, o versículo 7 está dizendo: um homem de respeito não mente. Um homem de respeito sempre vai dizer a verdade. É muito difícil de um tolo dizer alguma coisa que preste, mas é mais fácil o tolo dizer uma coisa que preste do que um homem de respeito dizer uma mentira. Versículo 8. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Elas acham que o suborno é uma coisa mágica. Tem pessoas que usam o dinheiro, que usam presentes para corromper outras pessoas. Mas elas se enganam, porque existem pessoas
como você aí que está ouvindo essa palavra, que não se deixa corromper. Versículo 9. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Versículo 9 está falando sobre o perdão daquilo que já aconteceu. Esqueça a ofensa. Se você ficar lembrando de um assunto que já passou, você estraga as suas amizades. Versículo 10. E ter amigos é importante. Você vai ver aqui no versículo 17 que o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Muitas vezes o amigo é importante na sua vida. Por isso, voltando para o versículo 9, quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Versículo 10, quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, com 100 chicotadas. O versículo 10 fala que o tolo, ele nunca aprende. Então, não seja como o tolo. Se você escuta uma repreensão, escute, preste atenção, mude a rota. Vai trazer uma economia de tempo muito grande. Tem pessoas que ficam teimando numa coisa errada, e elas perdem anos da vida delas por causa da teimosia. É bem melhor você aceitar a correção com humildade e mudar a rota do que ficar ali como um tolo, levando chicotadas da vida. Versículo 11. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Versículo 11 fala sobre a revolta. Quantas vezes acontecem coisas que nós não queríamos que tivessem acontecido conosco? Mas ficar revoltado só vai levar você à destruição. Uma pessoa que não trata da sua revolta fica criando problemas. Trate o seu coração. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Se alguém fez alguma coisa de mal a você, procure trazer um novo significado. Uma das formas de curar a revolta é a ressignificação. Ressignificação significa ressignificar, dar um significado novo. Então a pessoa fez um mal a você. Você pode ficar com a mágoa, a raiva, a dor, o ódio, o desejo de vingança, e se você fizer isso, você vai ficar acorrentado com esse sentimento e vai fazer com que você fique sempre criando problemas, ou você pode dar um novo significado. A pessoa fez o mal para mim, então agora eu sei que eu não posso ter essa pessoa no meu círculo de confiança. Ela fez o mal, então eu não tinha como saber que essa pessoa tinha esse nível de maldade. Eu não prestei atenção, então aprendi uma lição. Tenho que tomar mais cuidado nas próximas amizades. Mas isso que aconteceu, eu vou deixar para trás e vou ficar com uma lição. É errado fazer isso e você não deve andar com pessoas que fazem isso. Ressignificar é aproveitar a situação negativa, a situação ruim, o prejuízo e anotar uma lição, um aprendizado e dizer assim: aprendi isso e deixar aquilo para trás. Então, ressignifique alguma situação que está gerando revolta em você. Muitas pessoas ficam revoltadas por causa do que os pais fizeram com elas. Pense assim: o meu pai e a minha mãe fizeram acreditando que estavam fazendo o melhor para mim. Então a intenção não era ruim. Quando você consegue pensar assim, você perdoa, consegue força para perdoar o seu pai e a sua mãe. E aí você ressignifica, fala assim: na verdade, eles queriam o meu bem, mas na visão deles, eles estavam fazendo bem, mas acabaram me gerando esse mal. Mas eu perdoo eles porque eu entendo.
que eles estavam fazendo com a intenção de dar o melhor. Então as pessoas revoltadas, elas estão sempre criando problemas. Por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. A morte aqui pode ser a morte emocional. A pessoa fica o resto da vida com revolta contra o pai, contra a mãe, contra alguém, porque ela não consegue ressignificar. Ressignifique. Versículo 12. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Se você encontra um homem sem juízo praticando tolices, ele pode causar danos terríveis a quem cruzar o seu caminho. Agora, uma ursa que teve os filhotes roubados, você pode correr, pode procurar um lugar seguro, que ela não afeta você. Agora, um homem sem juízo perto de você pode causar danos terríveis. Essa é a ideia do versículo 12. Fique muito longe de pessoas tolas. Versículo 13, porque elas podem causar um mal muito grande a você. 13. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. Nunca pague o bem com o mal. Se alguém fez o bem a você, retribua, faça o bem. Se você devolve com o mal a alguém que lhe fez o bem, esse mal vai retornar para você. Só que ele vai retornar com mais sementes, porque a pessoa fez o bem para você. Versículo 14. Veja que o 13 fala que não afastará o mal da sua casa. 14. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Viu que uma briga vai começar? Tenha domínio próprio. Pense e fuja da discussão. Pense no que vai falar. Se você tiver que discutir um assunto, você pode falar daquele assunto, mas você precisa estar bem calmo, tranquilo, para você poder falar a coisa certa, no tempo certo, na medida certa, sem gritarias, sem discussões, sem vias de fato. Quando uma pessoa entra para resolver uma situação e está alterada, ela acaba entrando em vias de fato, acaba agredindo a outra pessoa. Então, o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. 15. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Deus ama a justiça. 16. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O tolo não aprende porque ele não tem vontade de aprender. Ele não está disposto a aprender, ele só quer saber de fazer a própria vontade. Então, quem é tolo só quer saber de fazer a própria vontade, seguindo as suas emoções, seguindo as suas paixões, ao invés de usar a sabedoria para a tomada de decisões. Por mais que ele gaste dinheiro para conseguir a sabedoria, ele não aprende nada. Não tem como você aprender a paciência do dia para a noite. Paciência é algo que a pessoa treina, a pessoa quer ter a sabedoria. Então ela passa por uma situação, ela se contém, ela usa o domínio próprio, ela vai aprendendo a ter resistência. Quando ela quer desistir, ela fala: não vou desistir, porque eu sei que esse exercício vai me fazer bem depois. Agora o tolo, ele não quer saber. O tolo, ele anda pelas suas paixões. O sábio está casado. Ele vai dizer, numa tentação: vou ficar longe daquela pessoa. O tolo fala: mas está me chamando tanta atenção, eu vou lá. Então o tolo tropeça. Por isso que o 16 fala: não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria. Sabedoria não se compra com dinheiro. Sabedoria se compra com a dedicação, com o esforço, com o comprometimento de buscar a sabedoria e de querer ser uma pessoa que tem sabedoria. O tolo não aprende, o tolo não aprende. Ele não entra no processo de aprendizagem. Versículo 17. O amigo ama sempre,
O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. O versículo 17 fala: escolha um amigo vendo o que ele faz com você. Tem muitos falsos amigos. A pessoa que conversa bem com você é super simpático, mas não consegue ver você bem. O amigo, ele ama sempre. O amigo quer ver o seu bem. O amigo chora com você. Amar significa sofrer junto, estar junto nas dificuldades. E também nos momentos alegres, mas principalmente o amigo mostra que é amigo nas horas difíceis. Então o amigo ama sempre. E na desgraça, ele se torna um irmão. Na hora da dificuldade, ele vai estar ali como um irmão. Versículo 18. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. Versículo 18 está dizendo: não seja fiador de ninguém. Não empreste dinheiro a ninguém. Se você ficar de fiador ou emprestar dinheiro a alguém, você vai perder aquilo que você ganhou com seu esforço. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador, assumir obrigação financeira do seu vizinho. Ser fiador é assumir obrigação financeira dos outros. Somente um tolo empresta o seu cartão de crédito para o seu irmão, para a sua irmã, para comprar muitas vezes um carro que a pessoa não precisa, mas só quer para ostentar, ou comprar um celular caro. Só um tolo aceita emprestar o cartão de crédito para o familiar fazer essas compras. Porque um sábio, ele administra bem o seu recurso. Ele não assume a obrigação financeira dos outros. Ou somente um sábio, um tolo, venderia fiado. Tem muitas irmãs que fazem vendas de perfume ou roupas ou bolsas, calçados, e dizem assim: vendi fiado na igreja e agora as pessoas estão me devendo e não querem me pagar porque dizem que são minha irmã. É errado a pessoa dizer que vai pagar e não pagar, mas também a pessoa que está sofrendo isso foi por quê? Foi porque não foi sábia. Ela aceitou a fiança, falou assim: deixa que eu garanto. Eu vou deixar com você o sapato, a bolsa, a blusa, e eu garanto que eu confio que você vai me pagar. Só um tolo aceita isso, ficar como fiador do seu vizinho, assumir obrigação pelo outro. 19. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Veja, mais um versículo sobre pessoas revoltadas. Pessoa revoltada, que não ressignifica, não trata a revolta, ela entra sempre em briga. E quem vive se gabando está correndo para a desgraça. A pessoa que fica contando vantagem, contando das coisas que faz, está correndo para a desgraça. Atrai inveja, atrai cobiça, atrai ladrão, atrai bandido. Tem gente que vive ostentando, pensando que é bom dar sinal de riqueza, mas não percebe o perigo que está correndo. 20. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só desgraça. Veja o que você tem falado com a sua boca. Você fala palavras: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Então você vive pensando e dizendo coisas más. Não espere nada de bom, só espere a desgraça. Agora, se você fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu vou estudar, eu vou conseguir, eu vou me aperfeiçoar, eu vou crescer, eu vou melhorar. Aí você começa a colocar em prática essas palavras, então você consegue sair da desgraça. Mas quem fica o tempo todo se colocando para baixo, dizendo palavras negativas, acabará na desgraça. 21. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. Então você que é pai, você que é mãe, eduque os seus filhos para que eles tenham juízo. Se você não fizer o seu papel de educar os seus filhos para que eles tenham juízo, é você que vai sofrer no futuro, com tristezas e sofrimentos, porque não cumpriu o seu papel de educar o seu filho. 22. A alegria e também os filhos, olhando pelo lado dos filhos.
Se você recebeu uma boa educação dos seus pais, você tem um compromisso de trazer alegria para os seus pais. Mesmo você que tenha sofrido coisas ruins com os seus pais, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. E aí talvez você esteja perguntando, honrar por quê? Se só me fez coisas erradas. Porque você pode ser melhor do que o seu pai e do que a sua mãe. E você é autorresponsável. E ser um filho bom que traz alegrias fala sobre quem você é. Independente do que os seus pais fizeram, você tem um compromisso de honrar a Deus e de ser uma pessoa boa. Agora, se você preferir seguir o caminho de ser um filho ruim, revoltado, que se vinga por causa do que os seus pais fizeram, você vai ser uma pessoa briguenta, vai viver uma vida infeliz, vai viver uma vida com a revolta, carregando a revolta o tempo todo, e isso vai trazer o que de bom para você? Então, traga a sabedoria para a sua vida. 22. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, o versículo 22 fala que se você estiver triste, você deve tomar uma decisão importante: procurar vencer a tristeza. Você, vivendo na tristeza, está morrendo aos poucos. Saber disso, que se eu admito a tristeza na minha vida, eu vou todos os dias morrer um pouquinho, enquanto que se eu reagir e começar a fazer coisas alegres e começar a tratar a tristeza, combatendo ela, buscando ter alegria, eu vou ter saúde. Então é melhor procurar entrar numa academia, fazer amigos, sair de casa, procurar um tratamento para derrotar a tristeza, porque a alegria é o que faz bem à saúde. E o nosso compromisso de cuidar da nossa saúde diz para nós que nós precisamos reagir contra a tristeza. 23. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. 24. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. 25. Os filhos sem juízo, o filho sem juízo é tristeza para o seu pai, amargura para a sua mãe. É mais um versículo que fala sobre, reforça o 21, que fala que o pai de filho sem juízo só tem tristeza e sofrimento. Reforça a ideia de que o filho sem juízo vai trazer a tristeza para a família, para o pai e a amargura para a mãe. Mais um versículo que fala, pai, mãe, eduque o seu filho nos caminhos do Senhor para que ele traga alegrias futuras para você. 26. E também o mesmo versículo, filhos, não sejam sem juízo, não fiquem com uma revolta eterna em relação aos erros dos seus pais. Perdoe os seus pais, ressignifique, dê um novo significado. Aprenda que se os seus pais erraram com você, você guarda que não vai repetir os mesmos erros com outras pessoas ou com os seus filhos. 26. Não é bom multar um homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Mais um versículo que fala que Deus ama a justiça. Versículo 27. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Então veja aqui o 27. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. E o 28. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. O 28 fala que se uma pessoa que não sabe o que dizer, ela fica calada, ela toma a melhor decisão. É melhor não falar do que falar bobagens. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 17. Provérbios 17, em resumo, fala sobre a importância da paz, fala sobre a importância do nosso desenvolvimento em educação financeira, gestão, administração dos nossos recursos, fala a respeito dos nossos ambientes,
não andarmos com pessoas más e mentirosas. Também fala a respeito da amizade, que é importante alimentarmos nossas amizades. Fala dos pais com relação aos filhos, que eles devem educar bem os filhos para que no futuro eles sejam sábios, mas isso também nos faz pensar nos filhos que não tiveram bons pais, que não devem guardar a mágoa e a revolta, porque a revolta faz com que eles acabem se prejudicando. E também Provérbios 17 nos fala sobre a alegria e a tristeza, aqui no versículo 22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, e que se você não tem nada de bom para dizer, até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. É melhor não dizer nada se você não sabe o que dizer. E que Deus ama a justiça. Seja sempre justo e correto, porque Deus ama a justiça e você será recompensado de andar na justiça e na retidão. Esses são os ensinamentos que nós hoje colhemos de Provérbios 17. Faço um convite agora a você que ouviu a mensagem, mas ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para dar a sua vida por toda a humanidade, de maneira que todo aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus e o aceita, o confessa como seu Senhor e Salvador, recebe o perdão dos pecados, recebe o Espírito Santo e recebe o nome escrito no céu, no livro da vida. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, creia que Jesus é o Filho de Deus e que hoje ele está ressuscitado dos mortos, à direita de Deus, intercedendo por todos nós. E faça essa oração. A Bíblia fala que se você crer que Jesus é o Filho de Deus e você confessar, declarar com a sua boca que você quer ele em oração, então ele vai entrar na sua vida. Faça essa oração comigo agora. Declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. A frase 2 agora. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E a frase 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Com essa simples oração, você recebeu Jesus como Senhor único e Salvador único da sua vida. Só Ele agora guia os seus passos, Ele te salva dos pecados. Na frase 2, você declarou, pediu, perdoa meus pecados. Os seus pecados foram perdoados pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz purifica de todo pecado quando pedimos para ter Jesus como nosso Salvador. Na frase 2, na parte B, você pediu, me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Então o Espírito Santo já entrou em você agora. Agora, enquanto você ora, o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai dar direcionamento sobre as coisas do seu dia a dia. Quando você orar e pedir orientação, ele vai falar no seu coração. Faça assim, faça desse jeito. E quando você estiver no caminho errado, ele vai colocar um aperto no seu coração, mostrando que você não está indo no caminho certo. E a última frase, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Você pediu para escrever o seu nome no céu no livro da vida. Então, no dia do julgamento final, a Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 20, que serão abertos os livros. Quem estiver com o nome registrado no livro da vida, herdará diretamente o reino dos céus. Então agora você pediu isso na frase 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Nós oramos apenas em nome de Jesus. Porque Jesus está vivo, ele nos escuta e que assim seja. Amém significa que assim seja. Que você sempre ore para Jesus, que ele seja o seu Salvador único e que você receba o Espírito Santo e esteja sempre com o Espírito Santo na sua vida para sempre.
Vamos fazer a oração final. Te agradecemos, Deus, pela meditação de Provérbios 17, que nos fala sobre a importância da mansidão, da harmonia e da fidelidade dentro dos relacionamentos familiares. Te agradecemos porque o Senhor nos informou hoje com essa leitura que devemos aprender a administrar as nossas riquezas, que devemos também deixar de lado as revoltas, as contendas, ressignificando o passado, para termos uma vida de paz e que é melhor ficarmos em silêncio do que dizer palavras que são tolas, que não trazem nenhum tipo de edificação. Então nos guarda de todos esses males, derrama sobre nossa vida essa sabedoria que lemos hoje de Provérbios 17, para que possamos prosperar e ser guiados pelas tuas bênçãos em todo o tempo, em nome de Jesus. Derrama saúde sobre os enfermos, visita os que estão nas cadeias públicas, convertendo-os para que sejam salvos, e visita toda a nossa casa e família hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém.